queria começar essa mensagem lhe fazendo algumas perguntas. Eu quero que você seja sincero ao responder essas perguntas com você mesmo. Não precisa responder essa pergunta em voz alta, mas responda essa pergunta para você. Eu me aproximo dessa palavra com angústia no meu coração, mas eu não quero que esse seja o sentimento que vai passar para você apenas, mas que a partir dessa angústia gere em você um profundo sentimento, um sentimento e um desejo ardente de que Deus faça alguma coisa na nossa geração. Você vai então entender por quê. Primeira pergunta que eu queria fazer para a igreja, quero que você seja sincero ao responder, é a seguinte: você já ficou encantado, acho que a palavra mais certa é arrebatado, ao ler nas Escrituras sobre as maravilhas operadas por Deus no passado? Você, lendo as Escrituras, alguns irmãos completaram aí a leitura das Escrituras. Nós não tivemos ainda na nossa sede nenhum homem que completou a leitura das Escrituras, só na nossa congregação, na nossa sede nós não tivemos. O que acontece? Você vai passar por textos que vão mostrar as grandes maravilhas de Deus. Será que essas grandes maravilhas de Deus não arrebatam você? Não te faz pensar, não te faz desejar algo assim para a sua vida, para a sua igreja, para a sua família, que seja para a sua cidade, para a sua geração? Segundo, quando você se deparou com o relato de uma igreja cheia do Espírito Santo, como o livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo, uma igreja adoradora, ativa na obra de Deus, como você se sentiu? Como você reagiu? Como que você recebeu essa revelação inspirada por Deus, descrevendo a história do povo de Deus, como você recebeu aqui na sua alma, no seu coração? Será que é algo tão comum e tão aqui caiu na mesmice, que a gente lê o livro de Atos e não consegue ser impactado por aquela história que está ali? Por causa da mesmice da leitura, ou a mesmice de ouvir mensagem após mensagem, há anos e anos sentado no banco. Como você reagiu quando leu no livro de Atos aquela igreja tão fervorosa, tão fiel a Deus, com a pregação tão pura da palavra de Deus, com o poder do Senhor se manifestando em curas e milagres e até ressurreições? Não sei se isso não tocou e incendiou sua alma, não? Terceira pergunta: como você se sente ao perceber que em nossos dias Deus parece distante e inoperante? Deus parece distante e inoperante. Não estou dizendo que Deus está distante, Ele parece distante. Como é que você se sente ao perceber isso? Pior ainda, quando você percebe que a igreja cada vez mais se mostra fria, carnal, relaxada na obra de Deus, como você se sente? Como que você se sente? O que passa no seu coração? Quando você olha as grandes maravilhas de Deus no passado e vê as coisas como estão hoje, o que você sente no seu coração? Como você reage diante de duas realidades? Uma realidade do poder da manifestação de Deus e uma realidade hoje no presente, uma aparente distância de Deus. Deus parece distante e inoperante. Como que você reage no seu coração? E quando você percebe como é que a igreja está fria, carnal, relaxada no nome de Deus, como é que você reage? Eu queria que você tivesse o mesmo desejo que o salmista teve, que foi um desejo ardente. Um grande homem de Deus, um grande pregador. As pessoas andavam 600 quilômetros para ouvir a mensagem desse pregador, que é Martin Lloyd Jones. Era médico da rainha da Inglaterra, se tornou depois pastor na abadia de Westminster, em Londres. Ele diz que no Salmo 115, que é o texto que nós vamos ler, desse salmista, o salmista está sendo consumido por uma paixão pela glória de Deus. Eu queria que você tivesse esse sentimento no seu coração, você fosse consumido
por uma paixão pela glória de Deus, e essa paixão fosse consumidora na sua alma. Abra comigo o Salmo 115, você já abriu? Nós vamos ler esse texto de forma responsiva por todos. Diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Todos. Porque diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Maravilhosos são os filhos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não fala, tem olhos e não veem, Tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Ordens semelhantes a eles, os filhos fazem, e quantos deles confiam? Israel confia no Senhor, ele é seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor, ele nos abençoará, abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre vossos filhos. Sedes benditos o Senhor que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos do homem. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem a região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Aleluia. Verso 1, vamos ler juntos? Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua vontade. Duas versões diferentes do verso 1. Acompanhe o verso 1 quando eu leio essas duas versões. A primeira versão é a versão chamada A Mensagem. A segunda versão é a Bíblia hebraica, usada pelos judeus aqui no Brasil. Não usada por cristãos, tá? Mas usada pelos judeus. Não por nossa causa, ó Eterno. Não por nossa causa, mas por causa do teu nome. Mostra a tua glória. Faz isso por causa do teu amor misericordioso. Faz isso por causa dos teus caminhos fiéis. A versão da Bíblia hebraica diz assim: não a nós, ó Eterno, não a nós, mas a teu nome concede glória, por tua benevolência e por tua fidelidade. Amém. Feche seus olhos por mais uma vez. Eu quero pedir ao Senhor para abençoar essa mensagem de uma forma totalmente especial. Nós precisamos, nossa igreja precisa dessa palavra. Não é a mensagem do pastor. A igreja precisa da revelação desse texto. A igreja precisa. Eu quero pedir ao Senhor para abençoar a nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor, para que nesse momento, quando a tua palavra está sendo exposta, o Senhor possa derramar sobre nós o teu Espírito, conduzindo a nós, ó Pai, no entendimento dessa verdade, conduzindo, ó Deus, a nossa vida, a transformação através dessa verdade, e dando um novo rumo para essa igreja, e dando um novo rumo para o nosso povo, em nome de Jesus, pois a tua palavra, ó Deus e Pai, é a nossa vida, é a tua palavra que concede vida à sua igreja, é a tua palavra que lapida a sua igreja, é a tua palavra, Senhor Jesus, que transforma a nossa vida e transforma o nosso povo. Senhor, vem transformar essa igreja. Senhor, vem transformar o nosso povo. Em nome de Jesus eu lhe peço, concede as tuas bênçãos, concede graça e misericórdia, concede entendimento, concede quebrantamento através dessa mensagem. Em nome de Jesus é a minha oração, Deus. Amém. A melhor forma, meus queridos irmãos, de entender o Salmo 115 é você ver o Salmo 114. Volta no Salmo 114 e acompanha comigo o que está escrito aqui no Salmo 114. O Salmo 115 é uma oração, um clamor, para que Deus revele a sua glória, assim como Ele revelou no passado e que está escrito no Salmo 114. O mesmo salmista que escreveu o Salmo 114 foi o mesmo salmista que escreveu o Salmo 115. No Salmo 114
Salmo 115, ele pede ao Senhor que volte a fazer essas grandes coisas. Diz assim, olha: quando saiu Israel do Egito, e a casa de Jacó do meio de um povo de língua estranha, Judá se tornou o seu santuário, Israel o seu domínio. O mar viu isso e fugiu. O Jordão tornou atrás. Os montes saltaram como carneiros e as colinas como cordeiros do rebanho. Linguagem figurada para relatar aqueles milagres de Deus. Quando o mar vermelho se abriu, quando Deus se manifestou no Monte Sinai, o Monte Sinai se estremecia, ele chacoalhava por causa do poder e da presença de Deus. Quando diz assim, os montes saltaram como carneiros, da ideia do Monte Sinai chacoalhando. E até hoje, algumas pessoas que conhecem a geografia de Israel diz que o Monte Sinai é a única rocha de cor completamente diferente de todas as rochas ao redor. A rocha do Monte Sinai é uma rocha de cor queimada, de um preto queimado. As outras rochas têm uma cor mais cinza, O Monte Sinai é uma cor mais para carvão, porque Deus se manifestou no Monte Sinai, e o Monte Sinai se chacoalhava por causa da presença do poder de Deus. Guarda isso que eu te falo. Que tens, ó mar, que assim foges, e tu, Jordão, para tornares atrás. Montes, porque saltais como carneiros, e vós, colinas, como cordeiros do rebanho. Estremece, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu a rocha em lençol de água e o seixo em manancial. Aquele episódio que quando Deus diz para Moisés: fala a rocha, e a rocha lhe dará água. Moisés chegou e falou a rocha, e da rocha brotou água. Ele está falando das maravilhas. Olha só, no versículo 1, quando Israel saiu do Egito, por causa das pragas que Deus enviou sobre o Egito, Faraó não pôde mais segurar o povo de Israel, e o povo de Israel então saiu com as grandes manifestações das maravilhas de Deus sobre o seu povo. Depois diz, verso 2, que Judá se tornou santuário do Senhor, porque Deus veio habitar no meio do seu povo. Depois nós já falamos do abrir do Mar Vermelho, do abrir do Jordão, da manifestação de Deus no Monte Sinai, e por fim no versículo 8, quando Deus tira a água da rocha e mata a sede do seu povo. Então no Salmo 114, Deus aqui é descrito como que aquele que opera maravilhas, aquele que opera grandes milagres, aquele que opera sinais e prodígios. Mas no versículo 1, ele está fazendo a seguinte oração: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Nós conhecemos esse versículo, principalmente nós que somos aí de uma cultura evangélica reformada. Nós gostamos muito de dizer essa frase. Em alguns casos se tornou apenas um chavão, uma frase de efeito: somente a Deus a glória. Em outros casos é realmente uma frase que expressa o sentimento do coração da pessoa. Ontem, quando acabou ali o jogo da seleção brasileira, muitos jogadores usaram das oportunidades das entrevistas para glorificar a Deus. Eu fico feliz por um lado, mas por outro lado eu também não levo muito fé, porque muitos daqueles que deram toda a glória a Deus, poucos minutos depois encheram os carros de prostitutas e foram para os hotéis e viraram a noite em bagunça, viraram a noite em verdadeiras orgias, mas estão ali glorificando a Deus na voz, na boca, mas na vida não tem nada, porque depois as coisas mesmo se revelam que o coração da pessoa não quer glorificar a Deus. Eu não levo muito a sério essas manifestações, que muito disso é fachada de pessoas que não têm a ver o verdadeiro entendimento do que é a glória de Deus, porque acabou aqui dali, muitos deles vão encher a cara e cair na prostituição. Então nós conhecemos esse versículo, nós lemos esse versículo e usamos esse versículo quando queremos expressar nossa humildade perante Deus. Nós queremos dizer: Senhor, eu não mereço a glória. Inclusive um jogador disse isso ontem: o ouro é nosso, mas a glória de Deus. Então nós usamos esse versículo 1 com essa intenção de expressar nossa humildade diante de Deus. Senhor, a glória é somente tua, eu não mereço a glória é para ti. Agora tem algo diferente nesse versículo.
tem algo mais nesse versículo. Eu quero que você note isso que eu vou dizer. Eu tive a oportunidade, alguns anos atrás, de traduzir esse versículo direto do texto original, do texto hebraico. E a tradução é muito mais do que uma expressão de humildade. Esse é o primeiro ponto da nossa mensagem. A nossa mensagem é: revela a tua glória, ó Deus, o tema. E o primeiro ponto dessa mensagem, para satisfazer esse tema, é que para que Deus manifeste a sua glória, tem que haver um profundo desejo por parte do seu povo, para que essa glória seja manifesta. Esse versículo é muito mais do que uma expressão de humildade. Esse versículo é um desejo profundo pela manifestação da glória de Deus. Olha como que está mais ou menos no texto original, no texto hebraico, como que esse versículo foi traduzido. Preste atenção. Não em relação a nós, Jeová, nem por causa de nós, mas certamente por causa do teu nome, manifesta e impõe a tua glória. Quando o texto fala assim, a teu nome da glória, essa palavra pode ser traduzida também como revelar, apresentar e muitas vezes impor a glória de Deus. A glória de Deus. Então é um versículo que fala muito mais do que uma expressão de humildade, fala de um desejo consumidor, de uma paixão consumidora, para que Deus revele a sua glória no meio do seu povo, e para que Deus possa então visitar o seu povo com poder e com graça, e fazendo aquilo que Ele fez no passado, fazendo nos dias de hoje. Lembra o que Ele disse no Salmo 114, Ele foi falando das grandes maravilhas, dos grandes milagres de Deus. No Salmo 115, verso 1, Ele fala: volta a manifestar essa glória do Senhor. A teu nome da glória, em outras versões, até mesmo aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou a orar como cristãos: glorifica o teu nome, realizando esses grandes milagres, glorifica o teu nome, fazendo essas maravilhas, glorifica o teu nome, intervindo na história, glorifica o teu nome, se manifestando no meio do seu povo, e fazendo no meio do seu povo sinais e prodígios. Essa é a essência do versículo 1. É mais do que uma expressão de humildade, é um desejo ardente pela manifestação da glória de Deus. Agora, o que é a manifestação da glória de Deus? Marque esse texto comigo, põe alguma coisa para marcar. Abra comigo o livro de Êxodo, por favor. Em nome de Jesus, ouça o que eu vou lhe dizer. Eu peço a Deus muito, peço a Deus com todo o meu coração que essa palavra possa cair em terreno fértil. Essa palavra é para aquela pessoa que tem um profundo desejo que aquele Deus maravilhoso e grandioso que nós lemos nas Escrituras volte a se manifestar ainda hoje. Livro de Êxodo, capítulo 33, verso 18. Êxodo 33, verso 18. A manifestação da glória de Deus. O que é a manifestação da glória de Deus? Ouça o que eu vou dizer. Se possível, a gente pode até repetir. A manifestação da glória de Deus é a revelação da sua presença e do seu poder. Revelação da sua presença e do seu poder. Vamos dizer juntos? Revelação da sua presença e do seu poder. Para ensaio foi ótimo. Para ensaio. Mas agora vai ficar melhor. Todos. Revelação da sua presença e do seu poder. Não se esqueça, todo culto está sendo gravado. Gente, o Vinícius veio aí. De vez em quando tem gente, não sei nem de onde, que assiste toda semana. Ele lê todos os nossos boletins. Todos. Não sei nem de onde. Aquela mulher que de vez em quando entra em contato com a gente. Ela ouve as mensagens e lê todos os nossos boletins. Então nós estamos aqui, estamos sendo vistos pela internet. 33 diz assim, no versículo 18. Nós vamos ver o que é a manifestação da glória de Deus. Em nome de Jesus, guarde essa mensagem no seu coração. Então ele diz: Moisés, rogo-te que me mostres a tua glória. É a mesma coisa que o salmista no versículo 1 está dizendo: Senhor, dá glória ao teu nome, glorifica o teu nome, revela a sua glória.
Moisés está dizendo para Deus. E ele disse o seguinte: Deus respondeu para ele, respondeu o Senhor: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar, o que está escrito aí? A minha glória, eu te porei numa fenda da penha, da rocha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não verás. Então Deus está dizendo para Moisés que iria revelar a sua glória. E quando ele diz: farei passar diante de ti toda a minha bondade, ele está falando que a bondade faz parte da glória do Senhor. A glória do Senhor é a pessoa dele, é o caráter dele, é a natureza dele, e a bondade faz parte dos atributos de Deus. Capítulo 34, verso 5. Deus falou para Moisés que ia fazer isso. Agora no verso 34, verso 5, Deus vai fazer isso com Moisés. Aí vai ter a experiência de a glória de Deus. Verso 5: tendo o Senhor descido na nuvem. Nuvem é o fenômeno que acontecia quando a glória de Deus era manifesta. Essa nuvem recebeu um nome, não é um nome bíblico, esse nome não está na Bíblia. Foi um nome teológico para descrever esse fenômeno, chamado de Shekinah. A Shekinah de Deus, a nuvem, era um fenômeno visível para quando Deus ia se revelar. Olha só que interessante, gente, em nome de Jesus, pega essa palavra só para você. Porquanto, capítulo 34, verso 5, desculpa. Tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande misericórdia e fidelidade, que guarda misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais dos filhos, e dos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Imediatamente, curvando-se Moisés para a terra, o adorou. Agora, gente, o versículo 9, vamos ler juntos? Todos. E disse: Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio conosco, porque este povo é de dura cerviz, perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. Vamos juntar as coisas. Deus falou com Moisés que revelaria a glória dele para Moisés. E quando Deus então se revelou sua glória, ele disse: Senhor, Senhor, Deus compassivo e longânimo. Ele foi revelando o que é a glória de Deus. A glória de Deus é a natureza de Deus, é o caráter de Deus, o que Deus é. A palavra glória quer dizer brilho. A bondade de Deus brilha. A bondade de Deus se manifesta de tal forma que isso é chamado de glória. Não é apenas o poder de Deus, não é apenas os milagres de Deus, mas é a própria presença de Deus. Porque o que Moisés falou para Deus depois? Senhor, se eu achei graça diante de ti, segue conosco. Segue conosco. Nós queremos a sua presença no meio de nós. Isso é ter a glória de Deus no nosso coração. Isso é ter a glória de Deus na nossa igreja. A glória de Deus não é apenas o seu poder. A glória de Deus é a sua presença, que revela a bondade, a misericórdia, a compaixão de Deus para o seu povo. Porque quando ele passou diante de Moisés, Moisés estava escondido numa brecha de uma pedra, numa fenda de uma pedra. Deus passou para Moisés e disse: Senhor, Senhor, eu sou o que sou, e eu sou longânimo, compassivo, misericordioso, bondoso, perdoo e sou justo. A presença de Deus que revela o caráter de Deus no seu povo. Quando nós oramos: Senhor, manifesta a sua glória, Senhor, derrama a sua glória, nós estamos orando simplesmente para um aspecto físico, de uma nuvem entrando dentro da igreja. Isso acontecia quando Deus manifestava. Toda vez que Ele manifestava
manifestava e tinha uma manifestação da sua presença, ele vinha com essa nuvem, porque Deus, até o Antigo Testamento, ele não se deu a conhecer, ele se deu a conhecer em Jesus Cristo. Então toda manifestação de Deus no Antigo Testamento era envolta em nuvem, exatamente para isso, porque a revelação de Deus não estava completa, a revelação de Deus se tornaria completa em Jesus, por isso ele se escondia em nuvem. Mas ele disse acerca da glória dele, ele disse: eu sou bom, eu sou misericordioso, eu sou compassivo. É a presença de Deus nos mostrando quem Deus é. É a presença de Deus revelando a nós o coração de Deus. Isso é que é a glória de Deus no nosso meio. Quando o salmista diz: Senhor, não a nós, não por causa de nós, ele está fazendo uma oração de extrema humildade, porque ele fala: não é parâmetro humano, não é pelo mérito humano, mas por amor de ti mesmo, por amor do seu nome. Manifesta a sua glória, manifesta a sua presença, manifesta o seu caráter no nosso meio, porque nós queremos a sua presença conosco. Aquele Deus do passado que foi grandioso parece distante, parece inoperante. Então vem, Senhor, manifestar a sua glória no nosso meio novamente. Agora nós vamos abrir o livro de Abacuque. Agora que eu quero ver, achar Pokémon é fácil, agora eu quero achar o Abacuque. Acha o Abacuque, capítulo 3, verso 2. É por isso que o pastor usa a Bíblia como índice digital. Espera demais. Abacuque é perto do livro de Naum e Sofonias. Ajudou o pastor, ajudou 80%. Está no Antigo Testamento, aí ajudou mais. Livro de Abacuque, capítulo 3, verso 2. A manifestação da glória de Deus, em primeiro lugar, é a manifestação da sua presença, mas também a manifestação do seu poder. Abacuque 3, verso 2. Gente, em nome de Jesus, tente entender aonde eu quero chegar com você, e que o Espírito de Deus possa tomar pelas mãos e te guiar nesse entendimento da palavra. Eu quero que você chegue a isso. A manifestação da glória de Deus, ou a glória de Deus manifesta, é quando Deus revela a sua presença e Deus revela o seu poder. Capítulo 3, verso 2 de Abacuque. Quem achou, levanta as mãos. Amém. Diz assim: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. O profeta está dizendo o seguinte: Senhor, quando eu olho para a tua palavra, quando eu vejo a história, as grandes manifestações do Senhor, eu me sinto alarmado, eu me sinto constrangido, porque não é isso que nós estamos vendo hoje. É por isso que ele diz: aviva a tua obra, manifesta a sua glória, manifesta a sua presença, manifesta o seu poder, nos dá a conhecer o Senhor. Faz isso de novo hoje nos nossos dias, porque nós não podemos continuar vivendo sem essa manifestação do seu poder, da sua glória no nosso meio. Por quê? Aí ele vai dar algumas razões. Por que ele pede a manifestação da glória de Deus? Por que ele pede que Deus manifeste a sua presença, o seu poder no meio do seu povo? Volta para o Salmo 115. Agora no versículo 2. Salmo 115, verso 2. As razões que ele vai dar. Acompanhe comigo. Salmo 115, verso 2. Por causa das afrontas dos ímpios. Primeira razão: aquele Deus do passado bendito, glorioso e grandioso, que nesse presente parece inoperante, que a glória dele não tem sido revelada, que as suas maravilhas não têm sido conhecidas. Esse Deus, por misericórdia dele mesmo, não por nosso mérito, porque nosso mérito nenhum temos, mas por amor dele mesmo, Senhor, manifeste sua glória novamente. Por quê? Porque os ímpios estão zombando de nós. Verso 2, olha o que ele diz: porque diriam as nações, onde está o Deus deles? Olha aqui para mim, gente. O salmista, o profeta, nós que estamos ouvindo essa palavra, temos que clamar a Deus pela manifestação da sua glória.
sua presença no nosso meio, do seu poder, da glória de Deus aqui enchendo o nosso coração. Por quê? Porque os ímpios questionam a nossa fé. Os ímpios questionam a existência de Deus. Os ímpios questionam esse Deus maravilhoso, que é vivo e verdadeiro, e que para os ímpios é pura mentira. Quantas e quantas pessoas, hoje mesmo, aconteceu de ouvir a seguinte frase: por quê? Por que esse Deus aí permite você passar por isso, por isso, por aquilo outro? Esse Deus eu não quero, esse Deus eu não sirvo, esse Deus não me serve. Eu prefiro então ver minha vida, porque esse Deus eu não quero. Naquela época, todos os povos tinham deuses em altares, as estátuas. Depois vocês vão ler das estátuas, as estátuas que tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem nariz e não cheira, tem mão e não abraça, não apalpa ninguém, não acolhe ninguém, porque são ídolos, são falsos deuses. Então, quando Israel tinha contato com esses povos, a primeira coisa que eles perguntavam: onde está o Deus de vocês? Porque eles queriam ver alguma coisa, eles queriam ver uma estátua, eles queriam ver um ídolo. Mas essa pergunta não é só de querer ver um ídolo, é porque eles estavam querendo ver esse Deus maravilhoso que vocês cantam, esse Deus que opera maravilhas que vocês dizem. Cadê Ele? Porque nós não estamos vendo nada acontecendo. Isso é afronta. O povo de Deus sendo afrontado, porque nós estamos vazios da glória de Deus. Naquela época, gente, quando foi escrito o Salmo 115, Israel estava na Babilônia. Os ímpios então passavam para o povo de Israel e diziam o seguinte: esse Deus de vocês permite que vocês vão para outra terra debaixo de escravidão? Cadê esse Deus? Mostra. Aí eles escutavam o Israel louvando o Senhor, porque tinha um povo fiel lá na Babilônia. Uns da Babilônia já estavam envolvendo com a Babilônia, como eram os amigos, alguns que foram com Daniel e seus amigos permaneceram fiéis. Outros sofreram lavagem cerebral e viraram produto da Babilônia. Mas quando os caldeus escutavam o povo de Israel louvando a esse Deus grandioso, dizendo: tu és eterno, tu és altíssimo, tu és meu Deus todo-poderoso, acabava o louvor e dizia para eles assim: cadê esse Deus? Vocês são escravos, vocês estão sendo humilhados. Cadê esse Deus? Mostra para nós esse Deus, porque o meu Deus é melhor que o seu. Você está aqui, você está vivendo às minhas custas, eu sou livre. Vocês estão entendendo a seriedade dessa afronta? Vocês estão entendendo o que os ímpios diziam para o povo de Deus? Vocês cantam, vocês pregam, vocês leem, vocês oram, mas esse Deus de vocês não aparece. Onde está o seu Deus? O salmista disse: Senhor, por causa da afronta dos ímpios, manifesta o seu poder, manifesta a sua glória, cai a boca dos ímpios e mostra o Senhor. Quem é o Senhor e a sua grandeza e o seu poder, porque tu és Deus vivo e verdadeiro. Nós não merecemos isso, por isso que ele fala: não a nós, nem por causa de nós, mas por causa do Senhor mesmo, que o seu nome está sendo transformado. Gente, nós precisamos clamar a Deus a manifestação da sua glória. Nós precisamos clamar a Deus um avivamento. Nós precisamos clamar a Deus uma visitação do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque esse mundo está aí questionando, esse mundo está aí zumbando. As pessoas estão erguendo a voz contra Deus por causa da fraqueza do seu povo e blasfemando contra Deus. Então aqueles fiéis, aqueles crentes que sabem, que têm uma paixão consumidora pela glória de Deus, tem que clamar: Senhor, manifesta a sua glória, porque os ímpios estão questionando o Senhor, os ímpios estão te blasfemando, porque o seu povo está vivendo tão distante de ti, o seu povo está tão vazio, o seu povo já não está vivendo mais na sua presença. O Senhor está sendo blasfemado nesse mundo.
Eu vou falar duas coisas aqui no finalzinho, para vocês terem noção do que eu estou dizendo. Quando a igreja se torna vazia da glória de Deus, quando a igreja não tem a presença do Senhor por causa dos seus pecados, Israel estava na Babilônia, Israel estava sob disciplina, Israel não tinha a glória de Deus, a glória de Deus foi retirada sobre Israel. Os ímpios então blasfemam de Deus por causa do povo do Senhor. Romanos 2,24 nos diz que Deus é blasfemado entre os gentios por causa do povo de Deus, por causa da falta de temor a Deus, por causa do vazio do coração do povo que se diz de Deus, que diz que pertence a Deus. É o nome do Senhor que está sendo blasfemado. Quantas pessoas lá fora dizem mal de uma igreja que seja, dessa igreja, qualquer outra igreja, pelo mau testemunho da igreja, pelo comportamento da igreja. Não é apenas a igreja que está sendo criticada, acima de tudo, é a glória de Deus que está sendo ofuscada através da nossa vida e nosso mau testemunho. É por isso que o crente, que tem uma paixão consumidora pela glória de Deus, tem que dizer: Senhor, não por causa de nós. Não olha para a igreja presbiteriana, porque se eu olhar para a igreja presbiteriana, você não vai fazer nada por nós, mas por causa do Senhor mesmo, por causa do seu nome, por causa da sua glória, derrama a sua Shekinah no nosso meio, revela a sua presença no nosso meio, manifesta o seu poder no nosso meio. Por quê? Porque o seu nome tem sido blasfemado por causa dessa igreja, por causa do nosso povo, por causa do teu povo nessa cidade. Em nome de Jesus, fica com essa oração para você. Em nome de Jesus, deixe transformar em você, primeiramente, uma profunda angústia. Uma angústia em olhar para a igreja e vê-la carnal, mundana e relaxada. E você dizer o seguinte: Senhor, assim está o seu povo. E o mundo aí fora tem blasfemado do Senhor por causa do seu povo. E essa angústia vai gerar em você uma paixão consumidora pela glória de Deus, a tal ponto de você clamar, virar dias, virar noite, ajoelhar, deixar de comer e dizer: Senhor, manifesta o seu poder sobre o seu povo. Sabe por quê, gente? Presta atenção no que eu vou dizer. Muito simples. Muito simples. Quando um povo tem muito conhecimento, mas não vive o conhecimento que tem, esse povo precisa da manifestação do poder de Deus. Quando vocês olham, por exemplo, nos tempos bíblicos, nós vamos ver avivamentos promovidos pela pregação da palavra. Todo avivamento promovido pela pregação da palavra, em especial quando o povo de Deus está distante da palavra. Agora, por exemplo, quando vocês vão ver em Atos dos Apóstolos, o que aconteceu foi derramar do Espírito Santo. O que aconteceu foi um avivamento, que aquela igreja estava já preparada em termos de conhecimento. Se a igreja tem conhecimento, mas vive sem testemunho, não vive a transformação que as Escrituras nos falam que Deus faz na nossa vida, é porque falta o poder de Deus, é porque falta a experiência do poder de Deus, é porque falta a experiência da presença de Deus, é porque falta o quebrantar diante de Deus. É por isso que nós temos que orar, porque a igreja pode ter muito conhecimento, a igreja pode ser doutorada em Bíblia, mas se não tiver a manifestação do poder de Deus, o nome do Senhor vai ser blasfemado por nossa causa, porque o conhecimento em si não vai mudar a nossa vida. Sabe o que vai acontecer conosco? O conhecimento só vai piorar o nosso juízo diante de Deus. Quanto mais conhecimento uma pessoa tem, com mais rigor será julgado diante do tribunal de Deus. Porque quanto mais luz, mais responsabilidade a pessoa tem. Mais luz, mais responsabilidade. É por isso, em nome de Jesus, você que tem o desejo grandioso de ver esse Deus maravilhoso, esse Deus grande, operando em nossos dias, como Ele operou no passado, tem que orar: Senhor, manifesta a sua glória, porque eu vivo no meio de um povo de cabeça enorme de conhecimento, mas de um coração tão seco do poder do Senhor. É por isso que o Senhor não tem sido blasfemado entre os gentios. Não por causa de nós, mas por causa dele. A paixão que tem que consumir a nossa alma é a paixão pela glória de Deus. Se Deus não está sendo glorificado na nossa igreja, se Deus não está sendo glorificado na nossa família, no nosso casamento,
se Deus não está sendo glorificado na nossa família, sendo nós crentes, se Deus não está sendo glorificado na nossa cidade, o que tem que nos levar a lágrimas é a glória de Deus. É porque esse Deus maravilhoso que nos amou, que Ele diz para nós: eu sou misericordioso e compassivo, eu perdoo a iniquidade até 1000 gerações. Esse Deus nos abençoou, mas o nome dele não está sendo glorificado lá. Esse Deus por nós se entregou na cruz, mas o nome dele não está sendo conhecido lá fora. Deixa eu fazer algumas aplicações. Eu nem vou continuar as outras razões, que a igreja entendeu o que eu estou querendo dizer. Primeira razão, o nome do Senhor está sendo blasfemado. Segunda razão, no versículo 9, por causa do perigo da idolatria. O povo que estava correndo para a idolatria estava se tornando como os ídolos, porque você se torna aquilo que você adora. O salmista fala: Senhor, então manifesta a sua glória. Sabe por quê? Porque tem muita gente aí vivendo a vida vazia como os ídolos vazios são. Depois ele fala: Senhor, manifesta a sua glória, por causa do povo do Senhor que está indo para a idolatria. Primeiro ele fala da idolatria das nações, no verso 3 ao verso 9, a idolatria dos ímpios, dos gentios. Aí no verso 10 ele fala: Israel confia no Senhor. Aí na nossa versão dá a entender que é uma declaração da fé verdadeira. Israel, as nações adoram ídolos de pau, de madeira, que tem boca, que não fala, vai descrevendo tudo aquilo. Mas parece que no versículo 10 dá a entender que ele está falando assim: quanto a nós confiamos no Senhor. A nossa versão deixou um pouco a desejar, porque outras versões, inclusive o texto original diz: Israel, confie no Senhor. Sabe por quê? Porque o povo lá fora, os ímpios, estavam adorando os ídolos vãos, adorando aos deuses falsos e se tornando como eles, nulos, vazios, sem sentido na vida. Você se torna aquilo que você adora. Sabe qual é o perigo? O perigo é que o povo de Deus também estava indo para esse caminho, indo atrás de ídolos. Por isso que ele fala assim: Israel, confia no Senhor. Casa de Arão, liderança, sacerdotes, confia no Senhor. Irmãos e irmãs, confia no Senhor. Não vai para os ídolos, não se desvie do Senhor. É por isso que ele clama a manifestação da glória de Deus. Sabe por quê? Porque o mundo está blasfemando e a igreja está se afastando de Deus. É por isso que Deus precisa manifestar a glória dele no nosso meio, gente. É por isso que nós precisamos de um tempo da manifestação do poder de Deus. Tão fraco nós estamos, coisas tão pequenas nos arrastam para distante do Senhor. Nós estamos se tornando idólatras de qualquer outra coisa. Nós não adoramos imagens. Mas hoje é tão simples você perceber idolatria. Idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no seu coração. É tão simples que até o celular se torna um ídolo para você, porque você não tem tempo para Deus, você não tem tempo para a obra de Deus, você não tem tempo para a sua família, mas tem tempo para você passar no seu celular. Você tem tempo para ficar no computador, você tem tempo para ficar na televisão, você tem tempo para ficar lendo uma revista de fofoca, você tem tempo para ver uma novela, mas não tem tempo para Deus. Isso é idolatria. É por isso que o salmista fala: Israel, confia no Senhor. Israel, não vai para os ídolos. Israel, cuidado, porque vocês vão se tornar como os adoradores de ídolos. Deixa eu fazer algumas aplicações rápidas aqui para nós. Primeira aplicação: essa palavra é extremamente importante no contexto que nós estamos vivendo agora de política. Deixa eu contar uma experiência para vocês. No ano de 2012, na eleição de 2012, fui na casa de minha mãe almoçar. Subi no morrinho, que eu já fui na casa da minha mãe e vai ver. Tem um morrinho assim, umas plantas muito bonitas. Minha casa, minha mãe, meu pai, a casa bonita da minha mãe, quando meu pai plantaram muitas flores. É um lugar dentro da cidade, parece uma chácarazinha tão bonitinha que é. Subindo assim, meu pai veio me encontrar. Meu pai é uma pessoa não cristã. Meu pai é meu pai, mas ele é não cristão. Não cristão mesmo. E às vezes até perseguidor daqueles que são de Jesus mesmo. Ele virou para mim com um olhar e um sorriso sarcástico. Ele virou para mim e falou assim:
Eu não vou para aquela igreja que você é membro. Eu disse, por quê, pai? Porque o presbítero fulano de tal estava lá no comício comigo fazendo isso, aquilo e aquilo outro. Não posso nem mencionar. Isso, aquilo e aquilo outro. Eu não vou para a sua igreja. Sabe por quê? Porque ele que é da sua igreja é lindo, está fazendo isso e aquilo e aquilo outro. Por que eu vou fazer na sua igreja? Meus irmãos, prestem atenção. Vocês não têm noção da angústia que nós oramos pela salvação do meu pai há anos. Há anos. E você ouvir da boca do meu pai, do meu próprio pai, uma palavra tão dura. Eu olhei para ele chorando, lá dos olhos, e falei assim, pai, em nome de Jesus. Falei assim, pai, em nome de Jesus, não deixe que essa pessoa atrapalhe a sua salvação. Porque tem muita gente que não quer mesmo, estão ali, não querem compromisso com Deus, mas tem muita gente crente, e o Senhor Jesus é verdadeiro, Ele morreu na cruz por você, chorando com esse pai, por favor, não deixe que isso te atrapalhe a servir a Deus, não deixe. Agora imagine nesse contexto que nós estamos vivendo, você se comportando dessa maneira, e gente que está aí, sendo alvo de orações há anos, de lágrimas há anos, olhando para você e para o seu comportamento, dizendo, ser crente eu não quero ser, porque esses crentes estão aqui, estão dando mau testemunho, pior do que eu. Aí a pessoa que está orando para a salvação dessa pessoa, ouve isso, por causa de você, e essa pessoa então decai, porque ele chora pela salvação da alma dessa pessoa. Aí vai um crente, sem compromisso com Deus, e atrapalha a obra que Deus está fazendo na vida dessa pessoa. Clame a manifestação da glória de Deus, porque a nossa geração precisa urgentemente da manifestação do poder e da presença de Deus e do poder de Deus, porque essa geração tem conhecimento, mas o coração está tão vazio, o coração está tão distante de Deus. Igreja, confia no Senhor. Irmãos de oração, irmãs de oração, ore, clame por um avivamento, clame por uma manifestação do poder de Deus no nosso meio, em nome de Jesus, pois nós precisamos, porque esse Deus maravilhoso que nós servimos está sendo blasfemado lá fora, e nós estamos sendo pedra de tropeço para muitas pessoas. Vou terminar lendo uma carta que eu recebi. A carta que eu recebi lá na rádio, não posso dizer o nome da pessoa, quem sabe eu não vou poder encontrar essa pessoa ainda, conversar com ela. Sou vídeo do seu programa, vou sempre à igreja, nossa igreja, pois gosto muito de ouvir sua mensagem, você ensina a verdade, e isso edifica a gente. Gosto também porque você ensina a verdade, e gostaria que você ensinasse como as pessoas traçam as empregadas domésticas, porque conheço pessoas que dizem ser evangélica e aproveitam da bondade, simplicidade das pessoas humildes e colocam para trabalhar para eles. Pode pagar salário ao empregado, não paga, e coloca para fazer serviço para seus filhos casados e não pagam um centavo. E às vezes não vai usar uma coisa a mais para essa pessoa e diz que não paga mais porque ajudou. E espero que na sua igreja não tenha dessas pessoas que exploram a empregada, porque o Senhor ensina muito bem. Tadinha, ela não sabe que só o conhecimento não transforma. Se a pessoa não colocar o coração diante de Deus e buscar que o Senhor transforme essa vida. Ela falou comigo, espero que na sua igreja não tenha gente que faça isso. Preste atenção no finalzinho algumas coisas que foi truncada, não dá para entender. Ao finalzinho da carta. Não sou evangélica, ainda tenho vontade de seguir, tenho vontade de ser membro, só que fico pensando, por ver pessoas com a Bíblia na mão, explorando os outros, sei que não posso olhar os outros, mas me dá uma revolta. Gostaria de ter um conselho, que Deus continue abençoando e guardando a sua vida. Não por causa de nós, Senhor, não por causa de nós, mas por causa da glória do Senhor, por causa desse nome santo do Senhor. Manifesta a sua glória no Senhor. A pessoa está revoltada
quer seguir a Cristo, mas tem vontade de ver gente com Bíblia na mão e viver nessa vida tão mesquinha. Não por causa de nós, Senhor. Não por causa de nós, mas por causa do Seu nome. Manifesta a Sua presença no nosso meio. Conduz a nossa vida em profundo quebrantamento, em nome de Jesus. Quebranta a minha vida, me faz uma pessoa nova, Deus. Irmão, vamos encerrar essa mensagem de joelhos, vamos? Quem tem condições, quem não tem condições, não precisa se ajoelhar. Perdoa os meus pecados, Senhor. Perdoa os meus pecados. Perdoe-me porque eu não glorifico o Seu nome como o Senhor deveria ser glorificado. O Senhor é misericordioso, compassivo, longânimo, que alcançou a minha vida, a vida da minha esposa, a vida da minha filha. Me perdoe, tem misericórdia de mim, rasga o meu coração, rasga a minha alma, não me deixe rasgar as minhas vestes, não me deixe perder minha voz, rasga o meu coração, perdoa os meus pecados, me lava com o sangue de Jesus, perdoa os meus pecados, Senhor, perdoa os meus pecados em nome de Jesus. Perdoa minha igreja, perdoa meu povo, perdoa o Seu povo. Senhor, manifesta a Sua glória, não por causa de nós, mas por causa da Sua santidade, por causa do Seu nome que está sendo blasfemado por causa de nós. Manifesta a Sua glória, manifesta o Seu poder, manifesta a Sua presença no nosso meio. Senhor, derrama o Seu poder sobre a nossa vida em nome de Jesus. A Ti pertence a justiça, como Daniel orou. E a nós o fará de vergonha perante Ti, porque temos pecado procedido, ó Deus e Pai, levianamente diante do Senhor. Perdoa os meus pecados, aviva a Sua obra, como Abacuque, Teu servo orou, aviva a Sua obra, Senhor. Nós temos ouvido das maravilhas que o Senhor tem feito, nós temos lido das Suas maravilhas na Sua palavra, nós nos sentimos alarmados, nos sentimos, ó Deus e Pai, constrangidos, porque aparentemente o Senhor está tão distante da nossa geração. Nossa geração está tão fria, nossa geração está tão cheia de conhecimento e tão pouco poder. Manifesta a Sua glória, não por amor de nós, não por causa de nós, mas por causa do Seu nome. Manifesta a Sua glória sobre nós, Deus. Perdoa os nossos pecados, Pai. Perdoa os nossos pecados, Pai. Essa pessoa que escreveu essa carta, toca no coração dessa pessoa, faz a obra verdadeira em nome de Jesus. E se nossa igreja está sendo pé de tropeço para essa pessoa, o Senhor leva para outra igreja, tira da nossa igreja e disciplina a gente. Toca no nosso coração. Eu sei que é terrível orar dessa forma, me dá medo orar dessa forma, porque eu não sei o que o Senhor pode fazer. Mas toca no nosso coração, por misericórdia, e disciplina a vida da gente. Misericórdia, perdoa os meus pecados. Me perdoa porque eu sou um péssimo pastor. Me perdoa porque eu sou um cristão medíocre. Me perdoa porque eu sou um marido ruim. Me perdoa porque eu sou um filho tão ruim, tão defeituoso. Me perdoa que tão pouco tempo de pai, já sou tão falho. Então não por causa de mim, nem por causa dessa igreja, mas por causa do Seu nome, por causa da Sua aliança. Manifesta a Sua glória no nosso meio. Perdoa os meus pecados, perdoa os pecados do Seu povo. Visita a nossa igreja, em nome de Jesus, Pai. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. E a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos vós, meus amados irmãos, e sobre todos aqueles que amam sinceramente o Senhor Jesus, hoje e sempre. Amém.